Olá, pessoal! Mais uma vez com pessoas importantes aqui na nossa bancada. Eu e Genilson hoje estamos recebendo Leonardo Pussi, assessor comercial do Sindiposto Goiás, com a LP2 Assessoria para Postos de Combustíveis do Brasil. Vamos contar para vocês as estratégias, né, que Leonardo Pussi vai apresentar pra gente aqui. Vamos tirar um pouco disso dele aqui para vocês. Garanto, né, Genilson? Isso Conta aí para nós a satisfação nossa e apresenta pra galera nosso entrevistado. Muito bacana, Aritana. Obrigado pela parte. A casa hoje está muito feliz de receber aqui o Leonardo Pussi, um grande player do setor de combustíveis. Léo, seja bem-vindo. É uma imensa satisfação receber você aqui na nossa casa. Espero que seja a primeira de muitas. Seja bem-vindo. Você poderia se apresentar para o nosso público que acompanha em todo o país, para o importante revendedor. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos, boa tarde a vocês, boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Muito obrigado pelo convite da Think Talk, certo? Do podcast. Obrigado, Genilson. Obrigado, Aritana. Certo? Vamos estar aqui muito passando um período agradável aqui, mostrando o que acontece na nossa revenda, não só do estado de Goiás, mas do Brasil, né? E desmistificar um pouco o que é um posto de combustível para todos aqueles que estão nos vendo pela internet. Muito bacana. Será muito bem-vindo, né, Aritana? Muito interessante a presença dele aqui. Eu gostaria de começar fazendo um questionamento importante. Há alguns atributos essenciais no transporte do combustível. Então eu gostaria de entender ali o que você poderia pontuar como essencial nessa logística do combustível da distribuição até o posto de combustível. Genilson, é uma mistificação muito grande hoje, né? Já vem de longa data, sim, do combustível que sai da transportadora e que chega até o posto revendedor, né? E existe um caminho a ser traçado, não só aqui dentro do estado de Goiânia, né? De Senador Canedo ou do Pool do Novo Mundo para Goiânia, mas também para o interior. Então, é de suma importância o revendedor ter uma boa empresa, uma boa transportadora, um bom motorista, né? Ter um caminhão que tenha todas as perspectivas ali, todas as situações que é cabível pelo Inmetro, até pela NTT, para que o combustível saia e chegue da mesma forma que ele saiu da distribuidora. Isso é de suma importância e ele tem que estar muito atento a isso, porque isso pode trazer um grande prejuízo para ele futuro e pôr o negócio dele todo em risco. São vários protocolos, né, Aritana, de segurança, procedimentos ali que faz com que o combustível realmente chegue da maneira como saiu, com a mais alta qualidade e segurança. Sim, com certeza. Eu quis fazer essa pergunta logo de início, foi bem proposital, assim, tipo, que isso? Já me fizeram uma pergunta antes de me apresentar. Para contar para vocês a importância dessa assessoria que a empresa do Léo, posso dizer Léo? Isso, pode. Do Léo apresenta para os postos de combustíveis, gente. Aqui ele vai contar pra gente, nessa resposta também, o que você entrega pro revendedor. O que você é especializado desde essa hora de um transporte, nessa instrução pro dono de posto, até onde você vai contar agora, que eu não vou dar spoiler. Ele tem muita coisa para contar. Não, bom, eu não sou velho, né? Já tem um tempinho que nós estamos aqui, mas assim, começamos muito cedo. Minha família começou no ramo de combustível há algum tempo, né? Não vou contar o tempo também, senão vou acabar entregando todo mundo. Mas eu tenho uma empresa, né? Não só eu e meu irmão, nós temos uma empresa chamada LP2 Assessoria. Tá em conjunto comigo meu irmão Luciano Pussi, que está muito mais tempo do que eu no mercado. Peraí. Luciano, um grande beijo. Sou uma profunda admiradora. Já falei pro seu irmão aqui. A gente já trabalhou junto no passado. E eu aprecio grandemente seu trabalho. Um abraço da Ari. O Luciano é um dos meus professores, né? Ele me colocou dentro do mercado. E nós vimos uma necessidade, até então, do revendedor ter aquela assessoria, ter aquele amigo para poder ajudar ele no dia a dia e a bater barreiras que existiam no mercado no tempo que nós começamos, né? O sindicato, ele existia, mas era um sindicato que não tinha uma função tão comercial, era uma função mais voltada para questões políticas, né? E, então ele não tinha uma questão tão comercial.
Então, nós tínhamos muitos problemas, né? Não só dentro da Grande Goiânia, mas no interior também. E assim nós fundamos a LP2 e fomos buscando esses postos, buscando esses clientes, esses empresários que estavam um pouco desguarnecidos, né? Sim. Temos grandes redes dentro do mercado, né? E a competição ela é muito acirrada, é uma competição que você lida com centavos. Até poucos meses atrás, né, a gente trabalhava com a terceira casa após a vírgula, quer dizer, é uma loucura, né? É centavo do centavo que você está lutando ali para poder sobreviver. Então, nós começamos esse trabalho e tivemos um êxito grande, e tão grande, que quando o sindicato veio a ter uma nova eleição e assim... Com grande satisfação e alegria da própria revenda, o Márcio Andrade assumiu a presidência do sindicato, ele nos convidou, né, contratou a nossa empresa para poder trabalhar juntamente com o sindicato a essa parte comercial. Então, nós começamos a trazer não só para os nossos clientes, mas também trazer para o associado e para que todos os... Foi uma grande sacada. Isso, para que todos os postos... que ainda não, ou que saíram do sindicato porque não tinha essa condição, ou aquele que nunca viu, quer dizer, o sindicato nunca bateu na porta, ele veio a entrar novamente dentro do sindicato e a usufruir dessa condição, né? Tanto de você poder trabalhar dentro do posto da pessoa, do empresário e tudo, ou também a construir novos empreendimentos, novas conquistas, né? Mostrar para ele que o caminho dele poderia crescer muito mais e não ficar estagnado naquele momento. Então... porque assim, Janilson, a pessoa quando ela adquire um posto, vamos supor que ela adquiriu um posto do nada, né? Hoje adquiriu um posto. Existem algumas estratégias de conhecimento que as portas se abrem com mais facilidade. Uma organização, né? Entender das leis, entender do que pode ser feito, do que não pode ser feito, para ele não perder com isso, tomar prejuízo com algumas situações. Quando tem uma assessoria que norteia, é completamente diferente. O Sindiposto teve uma grande sacada, quando eu digo que é uma grande sacada, que ele abraça o revendedor e fala que a gente pode te ajudar. Né? O trabalho dele é muito interessante, porque como é uma assessoria, uma consultoria, e como esse é um programa que tem uma audiência em todo o país, às vezes tem um empresário que está nos ouvindo. Eu tenho um dinheiro, quero empreitar, quero ser dono de posto. Aí vai contratar uma consultoria da envergadura que você propõe e ali já começa, a escolha da área. Há uma fundamentação, há uma pesquisa de campo, um teste de viabilidade para aquela região apontada pelo empresário. Como que funciona isso? Poderia comentar com a gente? Olha, isso é muito interessante, que a gente vê de todas as formas e todos os pedidos, né? Vem bem cabuloso. Às vezes a pessoa chega, conversa com a gente e no final sai chateada pensando assim, você não quer que eu construa o posto. Não, eu jogo água fria, não é assim? Isso. As cidades, não vamos pegar a grande cidade como Goiânia, né? Como exemplo, existem as artérias, existem as veias, né? Que as artérias são as grandes, as avenidas, onde há um fluxo maior de veículos, né? Então, essas são pontos mais estratégicos. Aí você tem que ver pontos positivos, pontos negativos, aqueles pontos onde o veículo pode entrar e depois sair naturalmente, que não tem um gargalo ali. Isso, você tem que entender dessa forma. Vamos pegar aqui postos de rodovia. Não sei se você já percebeu, mas é muito difícil você ver um posto no meio de uma descida ou no meio de uma subida. Ou ele está lá em cima ou está lá embaixo. Ele nunca está no meio. Primeiro porque, logisticamente, se torna mais caro, porque o posto ele tem que estar plano. Porque o tanque enterrado ele tem que estar reto. Nivelado. Porque se ele emborcar... Perde capacidade. Perde capacidade e outra, ele vai forçar um lado e que ele vai romper vai causar um prejuízo ambiental muito forte. Então, ele vai gastar muito mais dinheiro para transformar o posto daquela forma. Em contrapartida... O caminhão que estiver subindo, ele não vai entrar lá dentro, porque depois para subir mais ainda vai piorar. O que estiver descendo também não vai entrar. E sim, o carro também. Então, são questões técnicas que você vai vendo no dia a dia, que você vai repassando isso para o revendedor. Em base ao estudo. Isso, aquele que quer entrar, aquele que quer participar, né? E aí tem fluxo também, fluxo casa-trabalho, trabalho-casa.
É interessante Exatamente. você pegar numa avenida e falar assim, poxa, tem do lado direito da avenida, os postos vendem menos do que o da esquerda. Um é bairro centro, outro é centro-bairro. Isso. O trabalho casa, que a gente chama, né? Uhum. Que é o pessoal que sai do trabalho. Quando ele sai do trabalho para ir para casa, ele tem mais tempo para abastecer. Então, no final da tarde, é mais provável que o posto encha mais. Porque de manhã ele tem que sair, ele tem que levar filho na escola, ele tem que chegar no trabalho, ele tem pressa. Ele nunca sai com, vou sair mais cedo para abastecer. Mais fácil mais tarde. Por isso que o supermercado, as promoções geram no final do dia, porque você gasta mais tempo lá dentro. Ele não quer que você vá de manhã fazer compra no supermercado. Ele quer no final da tarde. E assim todo o mercado é feito assim, né? Nos Estados Unidos eles pensaram dessa forma e isso foi colocado para o resto do mundo. Então, essas dicas e essa visão que a gente tem, que a gente vai passando para o revendedor e para aqueles que estão querendo também adentrar no mundo do negócio, que às vezes pensam assim, poxa, vou construir um posto aqui, eu gosto muito daqui, e eu vou vender um volume X lá, um volume muito grande. Tá, aí você, quando vem conversar com a gente, vá até o sindicato hoje, né? Uhum. Que a gente presta assessoria junto ao sindicato, e aí a gente vai fazer um estudo de quê? Vem cá, o que tem perto de você? Primeiro, né? Tem um condomínio, tem uma indústria, tem uma parte comercial muito boa, é um bairro residencial, tá. E a sua concorrência, como é que ela está ali perto? Aí você vai buscar num raio, dependendo da cidade e do fluxo de veículos, o que existe ali de concorrente. A partir do momento que você fez aquele estudo, você vai fazer uma contagem e ver para ele o que é aquele posto dele. Você não pode ter uma bola de cristal, mas fala assim, olha, esse posto seu aqui tem uma condição de vender esse volume. Às vezes ele fala, não, mas ele tem condição de vender mais. Fala, não, mas quem está em volta de você não vende isso. E não é porque você vai construir um posto ali que vai surgir carro novo. Então, você vai tirar um pouquinho de cada um. Não adianta você querer brigar. Vai dividir a fatia. Vai dividir a fatia. Então, o empresário, a pessoa que esteja querendo adentrar, que esteja aqui vendo o podcast, ele tem que ter na cabeça que aquela situação aonde você quer começar um novo negócio, aquilo ali já existe. Perfeito. Pode ser que mude futuramente, se você pensar assim, não, vai construir uma ponte nova, vai passar uma... Aí tudo bem. Aí é um caso futuro, mas a gente lida com o presente e aquilo que está acontecendo no momento. Uns indicadores de viabilidade. Isso. Então você mostra aquilo ali para a pessoa e aí ela, dali para frente, porque na própria contabilidade a gente sempre utiliza, né? Para as receitas você pega o menor e para os custos você pega o maior. Você sempre tem um rendimento menor, que você basear naquilo ali, se tiver maior, melhor ainda. Você não pode ter menos do que aquilo. Nossa, eu tenho uma aula. Foi a primeira Eu tô quietinho pergunta. aqui, eu tô olhando. E eu perguntei qual que é a indicação quando se decide abrir um posto em uma área. E você viu aí o despejo. E aí ele vem respondendo. Aí eu tô olhando aqui no cronograma de perguntas, que ele veio descendo, Gente, vocês vão me parando, porque aqui começa a parar. Que ele veio descendo. Não, mas olha, tá muito bom, né? Mas a gente não vai parar, gente, quando tiver dessa forma. É uma aula isso, a gente não pode... E o programa é pra vocês. O programa é pra vocês sanarem as dúvidas e quando eu corto uma ideia dele dessa forma, né, a gente pode sair do tema. Então podemos dizer que a assessoria sua, ela vai fazer ele vai me dar um cuidado até em quantos colaboradores eu preciso para aquela unidade. Aquela galonagem que ele vai vender na região, é necessário tantos funcionários, você possivelmente terá uma despesa... A formação da ilha é muito importante, porque o posto é aquela coisa, depois que você enterrou os tanques, colocou o cimento usinado, um cimento daquele ali é uma espessura muito longa, ele é muito caro para você quebrar aquele ali depois, então tem que traçar a linha, passar a parte da fiação, tudo aquilo ali. Então colocou as bombas, vamos supor, é bomba que você colocou de pedágio, que é um carro atrás do outro, quer dizer, uma bomba, ou então ela fica paralela, né, de saída. Então, são formações que você sai mais fácil, ou vai sair para frente, ou vai sair na lateral. Sim. Então, essa colocação, na hora de fazer o projeto do posto, na hora de você desenhar, porque tem que ter uma comodidade da pessoa entrar
e sair. Pô, se acontece, às vezes, desse estudo não ser muito bem feito, a depender da consultoria que está acompanhando, imagina você romper um concreto onde a densidade é espessa, porque há um cuidado para não haver infiltração. É uma complexidade que vai parar a operação para readequar para uma nova planta. Então, o cuidado de ser muito bem assessorado Isso por uma consultoria séria. é o que a gente sempre fala. Na construção do poço, você tem que ir naquela ideia antiga dos avós, do famoso que o barato sai caro. E sai mesmo. Olha, para frente ali, se você quer comprar um equipamento ali que vai ser opcional para o poço, tudo bem, mas o básico tem que gastar e tem que ser sempre do melhor. Não existe um melhor, não. Tem 3. Hoje em dia, graças a Deus, o mercado globalizado do jeito que está, existem vários tipos de equipamentos aí, várias marcas que são muito boas, mas você tem que ser o melhor. Não queira diminuir o custo nessa questão básica do alicerce do posto. Né? Até porque é uma inspeção. Vamos considerar um cenário de um posto novo, Aritana, onde uma construtora é contratada para entregar. De agora. E aí pode haver uma readequação em cima dessa inspeção dos órgãos reguladores, né? Sim. Tem que estar completamente compatível com o que manda os protocolos. Isso, o espaçamento, a parte densidade de concreto. Isso, que você tem que deixar, o recuo que você tem que ter, né? Que é uma questão que nós estamos lidando com um produto totalmente explosivo. É uma coisa que eu tenho que pontuar. Esses dias eu conheci uma pessoa que começou a construção do posto sem ter feito nenhum tipo de estudo ou pesquisa. E depois que ele começou a construção, ele foi fazendo as etapas. Ele mesmo foi pesquisando e entrando e fazendo. Contratou uma empresa que não era capacitada e gabaritada, não fez pesquisa sobre ela. E a construção do posto, que era para ter sido entregue no plano dele lá, em média 2 anos, ele arrastou ela para quase 4. Porque ele começou tendo que quebrar coisas que foram feitas, que a outra empresa não seguiu as regras, e foi virando um bolo de neve aquilo tudo. Ele gastou para a construção do posto horrores e depois acabou vendendo o posto antes de inaugurar, porque ele não conseguiu inaugurar o posto. É uma questão que são dados que tem... São peculiaridades que tem dentro da construção. Você pegar uma grande rede hoje, podemos citar várias aqui, não vou citar, questão até de propaganda, né? Você pode pegar, em 6 meses ele levanta um posto facilmente. Nessa direção... Aí você pensa, em 6 meses, o cara ficou 4 anos, porque ele contratou outra, que ele parou, que ele não tinha grana, que depois ele tinha que capitalizar para conseguir fazer aquilo que seria num valor e virou outro. Dependendo. E se você for um investidor, tipo, vou pegar tudo que eu tenho na vida para colocar aqui dentro do posto, vai embora o boi com a corda. Exatamente. E aí a gente está falando no âmbito de planejamento, da intenção, mas vamos dizer que o empresário, até mesmo o importante revendedor que nos acompanha, você poderia dividir para toda a nossa audiência quais são as etapas típicas de construção de um posto? Olha, a primeira coisa, fazer o teste ali da viabilidade da área, depois levantamento de certidões, protocolos. Existe toda uma dinâmica, se a gente for discorrer ela toda aqui, aí... É bem longa, né? É um pouco longa, mas vamos tentar simplificar um pouco. Primeiramente, escolher a área, né? Como nós falamos aí, é uma área mais plana, uma área que tem um adensamento melhor, que é onde tem um fluxo melhor de veículo, né? Ou de caminhão, ou de carro, ou mista, né? Dos dois. Depois, tirar o uso do solo, né? Que aí vai depender muito de cada município, a legislação municipal. Isso envolve o plano diretor, se pode ou se não pode naquela região. Pode. Às vezes tem que ter um distanciamento de igreja, ou de escola, ou manancial, ou de alguma coisa, né? Isso depende muito de cada município, né? Ver o tamanho da área, tem municípios que ele cobra um tamanho mínimo para a construção de um posto, tem municípios que não, né? Isso aí é questão municipal. Após isso, fazer o projeto, né? Para você entrar com um pedido dentro da prefeitura, o estado, tudo, você tem que ter um projeto, né? Do que é que você vai fazer ali, né? Como é que vai ser o posto, vai ser assim, vai ser assado, tudo e tal. O CNPJ, né? Junta comercial. E aí, sim, nas secretarias de planejamento, ambientais, tudo, você vai começar a fazer todo o trabalho,
né? Que aí vem todos os tipos de licença de funcionamento, licença ambiental, todos os tipos de licença para fazer. Inclusive, nós temos um grande problema de muitos revendedores que tentam se aventurar, né? No caso, no imposto de rodovia, que eles não ficam atentos a uma questão que é peculiar para esse tipo de situação. O que é? Você faz o posto bonito, faz aquela coisa, mas você esquece de quê? Você esquece de ir lá pedir para o dono da rodovia. Se ela é uma rodovia federal, é a ANTT. Se é aqui do estado de Goiás, é a Goinfra. Então você tem que ir lá pedir, porque você tem que fazer um recuo para entrar e para sair, um redutor de velocidade para entrar e para sair, se é pista dupla ou se é pista simples. Além desse recuo, você tem que fazer uma volta para quem quiser vir do outro lado, fazer aquele contorno para adentrar o seu posto. Tudo uma logística. É tudo uma logística. Se você não fizer isso, você não abre o posto. E, pô, Ele trava isso. Tem Trava. até, indo muito aí de encontro que você está falando, você está falando aí de inspeções e licença. Tem umas licenças demoradas, né? Não é só ter o dinheiro e querer, você tem que esperar a morosidade da liberação dessas licenças. Já um caso já voltado para a questão política pública, né? Isso vai depender muito de cada região, cada situação. Cada município tem uns que é mais sério e outros não. Às vezes, por exemplo, você tem municípios que não têm o órgão ambiental, aí você tem que, no caso do estado de Goiás, tem que vir na SECIMA. Aí, se tem na cidade uma secretaria ambiental, é mais fácil você conseguir lá. Agora, se não tem... É mais célere o processo. Agora, se não, você vai ter que vir aqui. Hoje é mais voltado... Mais tecnologia é mais fácil, né? Menos Isso papel. melhorou? Melhorou muito. Os protocolos estão sendo eletrônicos, acompanhamento. O estado de Goiás está mudando muito isso, né? Aqui Goiânia está mudando muito isso. E a coisa está tendo uma celeridade. Mas é tempo. É uma fase de teste ainda, mas que demora um pouquinho, mas está vindo para melhor. Né? A questão até da Secretaria da Economia também, né? Uma agilidade mais fácil, né? De poder lidar com situações, notas fiscais, cupons, processos, que antes demoravam muito. A Secretaria da Economia hoje, ela está andando rapidinho. Para servir como parâmetro aqui, pegando o estado de Goiás, especialmente a cidade de Goiânia, o cara quer fazer um posto do zero. Qual que é o tempo? Para ele pegar uma área... Construir um posto para ele estar operacionalizando. Porque A média a média... Há uma média? Em média, um ano. Em tudo andando bem, um ano... Um ano e pouquinho, está tudo bem. Se todos os órgãos tiverem... Por exemplo, nós tivemos um problema até logístico da própria ANP, que a ANP teve um problema de sistema. Um hacker entrou lá e travou tudo. Então, você não conseguia cadastrar. Eu me lembro disso. Você não conseguia cadastrar. Você entrava no portal da ANP e já estava lá o lembrete. Que eles estavam aí você tinha que mandar para o Rio de Janeiro. Aí voltou a ser o selim que você pegava lá e colava e mandava no correio e mandava. Voltamos para o selim. Voltou a ser o selim de novo. Você entendeu? Então, sim, depende muito isso, né? Legal. Aí daí, de novo, né, a importância da pessoa, desse gestor que quer, né, aventurar nesse mercado tão complexo, de caminhar ao sindicato, buscar o sindicato para uma conversa, entender como é a operação de um posto de combustíveis na realidade, né? O que o revendedor, quem está querendo, o empresário que quer entrar no ramo, e principalmente aquelas pessoas mais antigas, né, mais velhas, o que aconteceu? O nosso ramo de combustível, até meados do ano de 94, a gente trabalhava, o posto de combustível trabalhava com um tabelamento de preço. Então, o governo federal, ele tabelava o preço do combustível, você comprava num preço e vendia naquele preço. Isso era o Brasil inteiro. Você entendeu? Depois de 94 para 95, começou a haver uma abertura do mercado. Então, a economia abriu, veio o Plano Real e foi abrindo o mercado. Até o início dos anos 2000, quando o diesel também, houve o destabelamento do diesel, o mercado se transformou num mercado comum, como outro qualquer, como açougue, farmácia, supermercado. Então, passou a haver uma grande concorrência. Isso melhorou muito para a questão da própria sociedade, que aí houve uma competitividade, houve um preço mais justo, houve uma situação e que o empresário ele teve que se reaprender a trabalhar com a questão da concorrência. Que até então, a concorrência dele, o que era? Era colocar uma coisa mais bonita aqui, uma fitinha ali,
um agrado, um chaveirinho na pista. Um pirulito, uma coisa assim. Aí agora não, agora ele teve que correr para a pista e treinar melhor seu funcionário, colocar o posto mais bonito, ter um chamativo melhor. Então hoje, o empresário que acha que é só vender gasolina, imagina, você vai vender abrir uma empresa que vai vender 3 produtos. Gasolina, etanol e diesel. É só colocar ali e abastecer. É fácil. Mas quando ele for pegar essa dinâmica para ver... Essa teoria. É complicadíssimo. Quando vai para a prática, a gente vê... Aí você se insere num ambiente concorrencial. Isso é um reflexo, né? Da dinâmica. É muito complicado. Até meu tio próprio falava que o quão é complicado o nosso negócio, porque se você for numa loja e comprar uma camisa, chegar lá, você pega um tecido dela, nossa, bacana, a cor dela é bonita, tudo. Combustível você não vê. Você está vendendo uma coisa que você não está vendo e nem seu cliente está vendo. Ele só vai sentir no veículo, se o veículo vai andar certinho, você vai economizar certinho, tudo. Então, até ele entender que o seu combustível é melhor, se o seu atendimento é melhor, se é mais agradável ele fazer aquilo ali, é um tempo que isso vai amadurecendo e a coisa vai acontecendo. Então, é um mercado muito competitivo e que é um mercado que, posso te falar, muito novo na questão concorrencial. Sim. Aí, então, que entrou o papel do sindicato, entrou o papel da nossa empresa, quando nós começamos a enxergar isso, que o revendedor parou, falou, opa, ele estava na cadeira de roda, ele tinha que levantar e andar. Então, nós não vamos empurrar a cadeira de roda, porque muitos começaram a empurrar a cadeira. Não, vamos empurrar a cadeira que você... Então, não. Então, antes o cara tinha um posto, ele tinha fazenda, ele ia para a fazenda e ficava lá 1 mês, 2 meses. Agora não, meu amigo. Você tem que ir lá para dentro. Né? Exatamente. Ver o que está acontecendo. Até um aspecto interessante, não é porque a revenda é concorrente um da outra que eles precisam ser inimigos, né? Eu queria entender da sua parte como que vocês veem assim a amistosidade. É um setor unido, está melhorando? Como que você pode aferir o seu termômetro? Vem melhorando muito. Nesse período que eu falei para você, antes que era o tabelamento, nós passamos para a época do governo militar e a abertura de um posto era muito difícil, porque tinha que ter uma liberação de Brasília, era uma coisa mais complexa. Né? Então existiam poucos concorrentes, eram poucos postos, e a cidade também era menor. Mais cômoda, né? O número de veículos também era bem menor, não tínhamos os carros importados, tanto de carro que tem hoje, né? Tantos modelos que tem hoje. Mas com esse adensamento todo, com o número de postos crescendo, foram surgindo novos empresários, foram surgindo grandes redes, e eu vejo, assim, de uma forma bem amistosa, essa aproximação entre eles, né? Até uma cooperação entre eles. É claro que sempre tem divergência de outros, alguns revendedores que não dão certo, e isso em todo mercado tem, em todo ramo de profissão tem, né? Mas eu vejo hoje dentro do mercado, até pela própria Fé Combustíveis, que a gente participa, né? Eu participo às vezes com o Márcio em algumas reuniões, a gente vê relatos muitos de revendedores que se ajudam. Isso é muito bacana. Às vezes troca bem. Bonito, que a gente está falando na defesa da união. Fiz uma manutenção aqui, esse cara me deu uma manutenção legal e ele se interessa em entregar o trabalho do colega. Eu acho isso bonito. Isso. As Você dores entendeu? que convive é compartilhada com o outro. Sim. Aí ele teve um problema com a caixa separadora. Isso. Aí teve um problema lá operacional. Tá precisando de uma ajuda, até própria financeira. Olha, nós estamos com uma dificuldade aqui. Não, vou te ajudar aqui, cara. Porque ele acha que é um concorrente, tudo, mas já teve um laço de amizade. Vê que é um concorrente bom, é um concorrente que não vai prejudicar ele ali. Você entendeu? Cada um ganha o seu. Que tá no fast play, no jogo limpo. De colaboradores. Isso. Tipo um funcionário que foi... Isso eu presenciei já. O funcionário foi de uma unidade e o gestor gostava muito do funcionário, mas não tinha vaga para aquele funcionário. Ele ligou lá no concorrente, falou, cara, eu tô com fulano de tal aqui que era um bom funcionário. Isso acontece muito. Muitos ligam, falam assim, olha, tem uma pessoa aqui e tal, o nome fulano de tal, ele tá procurando emprego e ele trabalhou no seu posto. Falou, cara, ele é muito bom, ele saiu daqui porque ficou longe, ele mudou para perto aí do seu posto. Pode contratar ele, é muito bom. Enquanto a gente não via isso no passado. Não, hoje em dia, não estamos querendo dizer que eles estão lado a lado. Estamos querendo dizer que eles são amistosos, são concorrentes e se respeitam.
e se ajudam na medida do possível, lógico, Isso que é um grande avanço. eu não vou dar minhas armas pro meu concorrente, né? Não. Cada um. Cada um Cada com um seu- estratégia. cada qual com a sua estratégia. Cada um segue seu. É um mercado voraz mesmo, né? Isso. É um mercado muito competitivo, é um mercado muito grande, né? Ele está em expansão, né? É um mercado que vem crescendo com o passar do tempo. Mas com que relação ao contato entre eles, é um contato bem amistoso, é um contato normal. Existe divergência, isso Claro. é normal. Competitividade, às vezes um quer comprar, o outro quer comprar e vira aquela ladainha toda, tudo. Mas isso acontece em todo o mercado, né? Todo ramo acontece isso. A gente vê bom até a gente- brigas de supermercados grandes aí, brigando um com o outro, aquela coisa. As promoções diferentes e eles vivem na guerra nas promoções. Se a gente entender que o setor está caminhando para ser um setor mais unido, que é o que os sindicatos pregam, a própria Ferrocombustível prega isso, a ajuda mútua, né? Respeitando esses critérios. Isso é muito bom, isso é muito bonito e a categoria ganha. A né? questão da união, né? Do próprio revendedor, dos sindicatos, é para a gente ser reconhecido também, né? Para a classe ser reconhecida Ser mais também. forte. A gente prega uma massa muito grande de colaboradores. A gente tem uma média hoje no estado, 19 mil E eu acho colaboradores. interessante. Eu Em média, né? Vamos lá. Não digo- Você pode me corrigir aí, o Márcio que tá me assistindo aí vai me corrigir depois, vai me ligar danando comigo. Mas eu acho que essa união é importante, é saudável. Quando acontece essa união que vai ajudar o cliente final. Quando a União briga com o governo em favor de melhorias nesse preço, mostra que realmente de onde vem o preço e como é que está o preço, porque para o consumidor final, o dono de posto que está fazendo errado. Né? A gente não vai adentrar na polêmica, mas o sindicato pode ajudar o consumidor final até nisso. E eu tenho visto isso acontecer e está sendo bem legal pelo Brasil afora, quando a gente esclarece quais são as taxas, como que é o preço desse combustível para chegar na mão do carrinho que chegou lá na pista para abastecer. Exato. Né? Essa é uma tarefa também dos donos de postos que sentem essa dor e estão cansados de ouvir. O dono do posto é o ladrão da vez. É uma questão... Eu tô falando, essa frase, gente. Não é. O dono do posto não é o ladrão da vez. Existem uma série de taxas até chegar ali para isso acontecer. Com certeza. Essa é uma questão institucional que os sindicatos estão aí lutando, né? Estão E parabéns pelo trabalho. Brigando pelo revendedor, né? Para que a coisa fique mais honesta, mais transparente junto à sociedade, junto aos órgãos também públicos, né? E a grande sacada é que o revendedor de hoje é um revendedor que ele já está antenado, ele já está entendendo como é que ele trabalha em cima de tudo isso, né, que vem acontecendo. Então, é um revendedor que ele lê, que ele está enxergando, ele está vendo o negócio dele. Então, não é um negócio secundário, mas... Então, ele tem aquilo ali como o primeiro negócio. Ele pode ter um plano B, plano C, mas aquele negócio dele ali é um negócio que ele tem que ter uma atenção redobrada para ele poder competir, para ele poder ter o lugar dele ali, certo? E aí ele prosperar. Né? E o nosso trabalho é fazer com que ele tenha isso. Eu tenho uma pergunta para ele, aproveitando esse gancho, né, no sentido de prestigiar o cliente, né, que vai abastecer. A sua consultoria, Pulse, entrega ali qual que é a análise que você configura como importante na capacitação e treinamento contínuo para os colaboradores que atendem o cliente final. Você faz esse acompanhamento? Qual que é o seu olhar acerca? Olha, o que a gente sempre fala, né? Nós temos o nosso trabalho que estamos fazendo junto ao Sindiposto. Primeiramente, nós fazemos um checklist dentro do posto de combustível, né? A gente chega ao estabelecimento e vamos averiguar se ele está de acordo com o que os órgãos fiscalizadores podem cobrar e exigir dele, né? Tanto na questão estrutural, né? A questão de uma grelha, de uma calha, que seja, de uma mangueira que esteja rompida, o extintor que esteja vencido, como dos adesivos, né? As bombas hoje têm adesivo, parece um carro de Fórmula 1, né? Você não consegue enxergar nada nela ali, só adesivo, mas a lei cobra isso, tem que ser feito.
E as questões dos documentos, né? As documentais, porque você tem que estar com aqueles documentos tudo em dia, né? Quando é exigido para você, você tem que mostrar aquilo lá para o fiscal. E é interessante que a gente tinha uma visão, né? O revendedor tinha uma visão que aquilo ali era um mal para ele. Poxa, mas que o pessoal tá bem aqui me cobrar tudo. Mas se você tiver correto, aquilo ali é a seu favor, porque ele vai em cima daquele que não está correto. Então ele vai pegar o que não está correto. Muito importante. Então você tem que usar aquilo a seu favor. Você não pode usar ele contra você, né? Então é tipo dessa situação que a gente, inicialmente, a gente leva pro revendedor. Falou, primeiramente é isso. A questão dos EPIs, tudo. Então se você tem aquilo, aí sim você vai voltar pro lado do seu colaborador. Porque não tem como você... Você não pode exigir dele uma certa postura se você não der para ele. Se você der um uniforme rasgado para ele sem boné, ou ele com o tênis próprio, uma chinela, e exigir que ele faça um atendimento VIP. Não, praticamente, pode fazer no primeiro dia. No segundo dia vai olhar e falar, olha... Desmotiva geral. Satisfeito, viu, Aritano, com a resposta. Você tem alguma pergunta aí para o nosso convidado? Estamos caminhando para o final. Quase, faltam mais algumas perguntinhas aqui só. Mas, gente, vocês vão poder perceber, entre essa entrevista e algumas outras, como a gente ficou assim, te ouvindo. Porque você tem muito para entregar. Esse é um conteúdo que você está entregando aqui para o futuro revendedor, para quem quer se aventurar nesse mercado, esclarecedor. Sim. Né? Por isso que a gente está deixando você ir além, a gente não tem adentrado nas suas respostas e deixado você explicar. Porque isso é muito importante para você, revendedor, e para você que tá aí com uma grana e acha que, tipo, vou investir num posto e vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo sim, desde que você tenha a estratégia, o planejamento, uma equipe junto com você para planejar junto. E o interessante dando um complemento que eu lembrei aqui agora, para você revendedor que não limpa seu tanque, é de suma importância você fazer isso, para que hoje as redes sociais, o que tem de denúncia, ela sai assim de uma forma que ninguém, quando é para retratar, é uma gama de pessoas só que vê. Então, para você não ter esse tipo de sabor, sempre olhe seus tanques, veja após o pescador, puxe do fundo, porque o combustível, ele é orgânico, ele cria micro-organismo. O diesel, ele transpira, ele sua. Então, quanto menos você vende aquele tipo de combustível, ele menos sai do tanque, mais ele vai criando micro-organismo, ele vai assentando no fundo do tanque. Eu vou até trazer aqui, fazendo um parênteses que você está falando, tem muitos clientes que a gente ouve os falatórios. Se tem um caminhão abastecendo o posto, não abasteça naquele momento. Porque quando o combustível está entrando, as partículas... Isso. Então é para evitar exatamente isso que você está falando. Por exemplo, o tanque, a linha pega a bomba 5 e a bomba 6. Põe um cone. Isola. Abastece nas outras. Põe um cone lá, espera. Espera de 5 a 10 minutos o combustível assentar. Não é que seu tanque está sujo. Mas existe micro-organismos. É normal. Isso é do combustível. Isso não é um combustível adulterado, não é um combustível impróprio, não. Mas você tem que ter essa condição para poder não passar, porque tem as bombas, tem filtro, tem alguma coisa, mas na hora passa alguma coisa. Você entendeu? Para ele evitar algum transtorno. Então, assim, é interessante a limpeza do tanque. Periódica. Fazer a limpeza periódica do tanque. Qual que é o time, poço? Aí depende muito do volume que você vende e da rotatividade. Da rotatividade. Exatamente. Se você vende muito, vende o tanque todo dia, agora tem posto que você chegar, principalmente postos que vende muito esporádico, postos em locais ermos, longínquos, né? O combustível fica ali parado muito tempo. Eu não quero te falar assim, não, tem um posto aqui do lado da minha casa aqui, então tem esse problema. Não, um posto que tem uma rotatividade muito grande. Para isso acontecer, não é que toda vez vai acontecer, mas vamos supor que a pessoa tenha que limpar o tanque de 6 meses, ou de 1 ano em 1 ano. Às vezes, você começa a ter essa rotatividade e vê. Aí a pessoa fala, não, deixou 3 anos, 4 anos sem limpar. Com certeza vai ter um problema. Né? Ela vai ter um problema ali, com certeza. Conteúdo extremamente esclarecedor, né?
Não é à toa que a gente trouxe ele aqui para o nosso podcast voltado para revenda de combustíveis e energia. Você que não está, no ramo de combustíveis, pode estar assustado, né? Nossa, quanta coisa! Mas é isso mesmo, para levar qualidade pro carro de vocês, pro veículo de vocês, o dono de posto precisa estar atento a uma série de regras e normas para poder entregar qualidade. Eu quero te fazer uma pergunta. Diga. Na sua opinião, quais são as tendências emergentes no setor de postos de combustíveis que podem impactar a logística, a operação e contratação no futuro próximo? Olha, nós temos aí a entrada do carro elétrico, né, do veículo elétrico, que ainda está aqui no Brasil numa fase ainda de adaptação. Na Europa já tem uma fase maior, né, até de necessidade, porque lá eles não têm nem combustível nenhum outro, né, eles têm que voltar para esse mesmo tipo de combustível, porque eles não têm petróleo e também não têm o etanol, né? E nós estamos para essa parte agora. Eu acho que o revendedor tem que começar a se atentar a isso, porque você gasta em média hoje 5 minutos com frentista numa bomba abastecendo. Um carro elétrico é 40 minutos. Pode ser que diminua, mas pode diminuir para 20, para 30. Então, quer dizer, é um tempo que você vai gastar ali. E aí você tem que começar a estudar isso, aonde vai se colocar, vai fazer um híbrido, né? Um posto híbrido. Certo. Né? Essa é uma tendência. Eu acho que esse vai ser o nosso caminho. É uma futura. Né? No meu ponto de vista, Ari, eu acho que a gente não sai do nosso modelo de postos de combustíveis. Eu acho que a gente vai ser um posto de combustível e energia. Sim. Eles vão caminhar juntos. Sim. Sempre. Vai vir para nos ajudar na sustentabilidade, a gente vai ter mais... Vamos conseguir ajudar nesse planeta aí, que a gente está precisando mesmo acordar e dar uma segurada na onda e tal. Mas a gente vai permanecer no nosso posto de combustíveis. Eu não vejo isso de forma nenhuma saindo tão perto e tão próximo da gente. Esse conteúdo tá gravado, vamos ver no futuro como é que eu vou assistir isso e visualizar daqui a uns 5, 10 anos, não sei. Nós temos que entender, o Brasil é muito amplo e tem uma riqueza muito grande, tanto na produção de petróleo como de energia. Mas no restante do mundo não temos essa capacidade como nós temos aqui. Então, nós temos que entender que a produção da energia elétrica, ela gasta também, e às vezes a energia nuclear, e às vezes o próprio combustível. Né? Lá na Europa utiliza-se muito o gás, que também é carvão, muito perecível, muito tóxico, né? Nós tivemos agora, no passado próximo agora, teve uma nevasca muito grande, um frio muito grande na região da Suíça, daquela região toda ali. Eles tiveram que proibir os carros elétricos para ajudar na calefação das residências. Veja só. Foi colocado lá, então, olha, porque gasta mais, então não vamos utilizar. Porque nós precisamos, porque estava tendo a guerra, também é uma questão esporádica, né? E aí, mas são situações que têm que ser levadas em consideração. Né? Nós aqui utilizamos hidrelétricas, agora tem a energia solar, eólica, né? Então, assim, eu acho que tem que se atentar também para isso. Né? Ao crescimento da fonte, né? Você tem o quê? Qual que é o combustível? Energia? Então, vamos ver a fonte dela também. Não adianta, porque ela de onde é que ela vem, do que jeito que vai fazer, e do jeito que nós vamos transportar ela, e do que jeito que ela vai ser, né? A quantidade. Você imagina, nós temos hoje uma malha de veículo viária aí muito grande. Imagina daqui a 100 anos, toda ela é elétrica. A quantidade de energia que vamos ter que dispor para abastecer esse tanto de veículos. Hoje nós não temos condição de acender nenhum chuveiro direito, ligar nenhum chuveiro direito. Então isso aí tem que ser colocado também, não é só porque o carro elétrico vai ajudar a despoluir, isso é ótimo, mas tem que ver de que forma também. Exatamente. Teremos esse suprimento, né? O suprimento. Onde é que nós vamos tirar isso da onde? Então, e nós temos a condição, nós estamos com a faca e o queijo na mão. Nós estamos com todas as condições para poder sair na frente disso aí. Muito bacana. Então eu sei que a gente vai ter os dois juntos, lado a lado, a gente tá caminhando junto com isso. Com certeza. Vai acontecer. E tá na cabeça do revendedor utilizar esse cliente que vai lá para carregar esse carro na sua loja de conveniência, na sua lavanderia, na barbearia, seja o que quer que você esteja vendendo dentro do seu posto, que é a esquina mais
preciosa da cidade, né? Aham. Então a gente precisa pensar fora da caixa. Se realmente a gente tiver aí esse carro elétrico, a gente também vai saber utilizar e rentabilizar em cima dele, porque o dono de posto sabe bem fazer isso, né, gente? Esse molejo aí Isso no sangue de quem trabalha com posto de combustível. Com certeza. Eu queria, Aritana, antes da gente partir para a parte conclusiva, né, eu gostaria que, se você pudesse deixar uma mensagem para o importante revendedor, para todo o país, né? A gente falou aqui em temáticas louváveis, a gente fala em união do setor, né, para ter uma força mais expressiva. Então isso é muito bonito, se você puder deixar uma mensagem para todos eles que nos acompanham, e agradecer também o fato de você ter aceito o nosso convite. E contar pra gente também sobre a sua assessoria, contar pra eles como eles podem te encontrar, quais os canais. Perfeito. Certo. Exatamente. Não, obrigado pelo espaço, né? Obrigado a vocês dois, obrigado a todos, né? Que A todos isso, que portas estão abertas. nos assistindo, tanto revendedores ou aqueles que fazem parte também da nossa classe, e aqueles que estão querendo entrar, e aqueles que têm a curiosidade de estar querendo saber mais com relação ao nosso ramo, que é o posto de combustível, né? Eu queria agradecer, eu queria dar uma palavra aos revendedores, falar que o nosso caminho, ele está cada vez crescendo mais, estamos partindo para um segmento que está se aprimorando cada vez mais, né? O posto deixou de ser posto de gasolina há algum tempo, hoje virou uma pequena cidade, né? Um pequeno shopping, né? Estamos cada vez mais progredindo com relação a isso, a questão de atendimento, a questão de família, né? Hoje temos várias famílias que sobrevivem por causa dos postos de combustíveis, né? Os colaboradores. E eu creio que é o seguinte, o nosso papel, até então, como uma empresa de assessoria, nós tínhamos uma visão de poder levar a uma condição melhor financeira, dar uma condição melhor financeira ao nosso revendedor e uma condição dele poder progredir dentro do mercado. Assim que nós entramos dentro do Sindiposto, do sindicato, com o convite do nosso presidente Márcio, nós começamos a perceber outra situação em que nós podemos também, além de fazer esse tipo de trabalho, nós podemos também ajudar a sociedade na questão ambiental, na questão social, né? Nós tivemos aí uma pandemia aí que atrasou muito a parte comercial, o país a andar, e os postos não fecharam, os frentistas trabalharam, abastecemos todo mundo, não faltou combustível, nós estamos aí com campanhas do agasalho, tivemos campanha do cobertor agora, com o pessoal da FEComércio, foi muito grande. Então, assim, já é uma questão social que nós temos também que abraçar. Os revendedores do Brasil hoje, a questão da união, ela vem disso também, né? De olhar o próximo, de olhar o vizinho, de olhar a sua região, dela poder crescer. Que se sua região crescer, você cresce junto, né? Não adianta você crescer sozinho. Então, eu quero deixar aqui o muito obrigado a todos, né? A vocês. É um prazer muito enorme. Se vocês quiserem procurar tanto eu como o Luciano, né, o nosso professor, vocês podem nos achar no Sindiposto, né? Pode ligar lá no Sindiposto ou ligar particularmente para a gente também. Nós podemos ir até vocês aí, podemos ter uma conversa, podemos abrir um diálogo, não só aqui no estado de Goiás, mas no Brasil inteiro, certo? No Brasil todo. E estamos à disposição de vocês e à disposição de todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Pussi. E esse foi mais um podcast Think Talk, voltado para revenda de combustíveis e energia. Eu tô impactada com tanto conteúdo legal que o Leonardo passou aqui pra gente. E dizer, pessoal, que Luciano Pussi e Leonardo Pussi têm a minha chancela lá. Obrigado, querido. Você também tem a nossa. Eu confio no trabalho deles, já trabalhei com um deles por um tempo, tenho uma profunda admiração. Então não deixem de procurar o sindicato, caso queiram saber um pouco mais sobre esse conteúdo. Vai ficar aqui no nosso canal para vocês. O contato deles também, pode chamar aqui no direct, caso necessitem. Grande abraço e até a próxima. Isso aí, até a próxima. Obrigado. Valeu.